Mundo aí, o Leonardo Jardim falou o Arthur Jorge falando sobre, né, sobre a derrota, mas não é verdade? É que é verdade. Só uma coisa. Fala. Vai lá, Pode falar. Não, de declaração, pra mim a mais legal não foi essas que a gente mostrou, foi do Pedrinho BH. Foi demais, cara. Que ele falou que... Ele falou assim, cara, primeiro aceitou que a derrota, dessa vez, só um elogio. Não teve, eu perdi porque me roubaram, por não sei o quê. Verdade. Os caras levaram a derrota como uma situação normal esportiva. Então isso é um elogio, porque no Brasil normalmente você perde, nem te com o lance roubaram. do gol lá, que entrou, não entrou, nada. Não teve nada disso. E ele não falou. E aí a frase dele, a gente falou nessa mesa aqui. Eu falou assim, 10 minutos depois que saiu o sorteio, o BAP me ligou. E o BAP disse, eu não queria pegar vocês e vocês também não queriam pegar a gente. E ele falou, a gente deu azar no sorteio, a gente era para se pegar lá na frente. Infelizmente o sorteio não me ajudou, eles têm um time desse também, o meu trabalho só está começando aqui, eles já estão muito mais evoluídos, parabéns para eles, eu vou torcer para eles, porque nossas torcidas são irmãs. Maneiro. Uma baita declaração esportiva, boa assim, sem querer jogar para arbitragem ou dizer que foi roubado, nada disso. E levou para uma coisa de que o outro está no estágio muito mais avançado, tem um time melhor, um elenco melhor e que o time dele deu azar na hora do sorteio. Eu achei muito legal, cara. Inclusive, tocou num ponto que eu acho importante. O trabalho dele é o primeiro, segundo ano dele no Cruzeiro. Não sei qual o fôlego que vai ter para continuar nessa pegada aí de contratar jogador muito bom. Mas o Arthur Jorge acabou de chegar, é um ótimo técnico. Renovou, o time é bom, né? O time é excelente. Se continuar nessa pegada aí, o treinador é ótimo. Se continuar nessa pegada, o Cruzeiro, em 1 ou 2 anos, pode se transformar num time forte até o Arnaldo falar. Se o Arnaldo não falar nada... Pessoal, deixa o like, se inscreve, todo dia vídeo novo top, boa, Arnaldo, esse é um bom ponto, diga lá. Que a partida do Mineirão, né, um jogo influencia no outro, né? Então, a partida do Mineirão em que o Cruzeiro esteve à frente, competiu um jogo parelho, o Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, optou por uma escalação um pouco diferente, levando em consideração que ele era visitante. Deixou o Pedro no banco, certo? O que o Pedro fez ontem? Amassou o jogo. Deixou o Pedro no banco e acho que fez certo pela estratégia do jogo. Jogou com um time mais rápido, que tinha mais poder de marcação e pressão e tudo mais. O Cruzeiro, naquela partida, tomando a iniciativa com 60 mil torcedores a favor, jogou, e a gente destacou isso, e consideramos um acerto, com o time mais criativo que ele podia. Ele não tinha o Lucas Romero, que ontem jogou muito bem, fez o gol, capitão do time. Como jogou a bola. Jogou muito. E no Mineirão, ele fez falta, mas não fez tanta falta assim. O Arthur Jorge conseguiu compensar com criatividade no meio e circulação da bola, com o Matheus Henrique, quase foi expulso, o Gerson de segundo volante e Matheus Pereira. Até eu lembro da frase aqui que eu falei. O Gerson de segundo volante, quando você está tomando a iniciativa, é ótimo. Quando você tem que defender, você está arrumado. Gerson é ruim para defender. Ele não defende porcaria nenhuma. Calma. Né? Ainda mais marcado pela galera adversária. O Gerson foi um deleite de segundo volante no Maracanã. Gerson não jogou E nada. eu duvidei que ele Foi um jogador com a mesmo. impressão que ele fosse colocar o Lucas de volta, manter o volante e botar o Gerson um dos lados do campo. E não jogar com os dois pontas abertos, o Wesley e o Arroio. Quando eu vi a escalação, eu falei, putz, o Lucas Romero vai correr sozinho, hein? Vai correr sozinho contra Arrascaeta, Jorginho, Samuel Lino por dentro, Só jogador faz bom, o fala outro na sério. diagonal. Que time esse do Flamengo? Né? E aí eu acho que o Cruzeiro, na questão da marcação, como diz Abel Ferreira, inibir o que o outro faz de melhor, ele foi muito pouco competente. Os jogadores do Cruzeiro ficavam vendo a bola, não conseguiu acompanhar a troca de passe. Sempre tinha um jogador do Flamengo a mais. Toda hora era um bote. E o Flamengo só não goleou no primeiro tempo. Ele corrigiu um pouco no intervalo. Reage. Depois da parada, ele já dá uma corrida. Melhorou um pouco. Um pouco, mas parada, não muito, da parada da hidratação. No intervalo um pouco melhor, aí o Cruzeiro acho que surpreende porque adianta a marcação, faz o gol de empate. Tem uma bola para o Caio Jorge talvez fazer o segundo, não foi uma chance clara. Mas é complicado, né? Mas depois o Flamengo consegue... O time do Flamengo é Essa é a muito vantagem bom, de você ter jogadores muito bons, né? No momento mais desconfortável, sai uma triangulação maravilhosa, sai o segundo gol e acaba o jogo, inclusive emocionalmente.
Eu vou porque dos portugueses técnicos, a gente sempre elogia o Abel mais e o Arthur Jorge e menospreza o Leonardo Jardim, na minha visão. Que estava, para mim, ele é o mais velho, o mais socão, mas sim, o menos charmosão. Né? Usa o uniforme do clube mesmo. Usa o uniforme do clube, fala meio para dentro, mas ele é bom técnico. Então a gente fala, como é bom o técnico Cruzeiro, como é bom o técnico Palmeiras, o técnico Flamengo. Quem falava que ele era ruim é o do Flamengo. Exatamente. Mas eu tô falando, não tô falando nem pro Marcinho, nem pra torcida do Flamengo que queria a cabeça dele. Ele é bom treinador. Ele fez uma eliminatória. Zidane da Shopee, é isso aí. Zidane da Shopee. Semana Ele passada. fez uma eliminatória excelente como técnico. Lá e cá. E o trabalho que ele fez com o Samuel Lino, que era um jogador, mesmo com o Felipe, era considerado um bagre de 25 milhões de euros. O Samuel Lino tá jogando Todo mundo demais. pedindo seleção pra ele. Ele Coisa recupera o maravilhosa. Samuel Lino, claramente. Né? Então, porque o Arrascaeta e o Pedro a gente sabe como funciona. Agora, como é Mas que... com o Pedro também. Sim, exato. Porque o Felipe com o Pedro era quase atrito todo. E eu tô dizendo que não foi errado o que o Felipe fez. O Felipe ganhou tudo, caramba. E ele precisava muitas vezes enquadrar o Pedro e tirar o Pedro. E o Leonardo Jardim fez isso sem alarde lá no Mineirão. Não jogou o Pedro. Né? E aí o Cascal foi recuperado. Hoje é um jogador importante, decidiu lá em Mirassol. Mas o Samuel Lino, para mim, é a melhor coisa. Para mim, ele tem feito, mesmo nos momentos piores do Flamengo, ele tem jogado bem a temporada toda. Sob o comando do Leonardo Jardim. E quando passa pelo treinador, que é o que o Arnaldo está dizendo, é quando você fala, o cara que fez o jogo que o Pedro fez ontem, que é um negócio absurdo, só de assistência para ele deu umas 4, 5. Negócio, você fala, como esse cara ficou no banco o primeiro jogo? O jogo da ida ele é banco. Não, é fácil de entender, mas eu digo assim, isso é a mão do treinador. É o seguinte, esse jogo do Mineirão você não serve para mim. Só que você vai arrebentar na volta e eu conto com você para a volta. Para ter esse entendimento, porque o mais normal é, eu ponho o Pedro, deixo ele jogar e eu vejo que dá. Tira o meu da reta. Não, ele pensou nas 2 mata-matas. Então, isso é bem louvável mesmo para a gente falar. A outra coisa que é importante, o futebol cada dia mais é tático. A gente sabe disso. Mas, gente, ainda tem muito do que o camarada sabe fazer. Claro. Por quê? O Pedro ajeitar com aquela perninha dele, o Arrascaeta dá a chapada perfeita, ou o Lino vai... A tabela, o Pedro, com o Lino dando... Se você põe lá o Bagre, não vai fazer ele não vai sair a tabela, não vai sair o passe, não vai sair a chapada. Então, ainda tem muito dessa parte também individual. E 2 coisas que eu queria só falar individualmente e depois a gente olha aí. Ô, seu Rossi, vem, seu Rossi. Para mim não é frango, não é falha, mas era defensável, né? Naquelas minhas 4 coisas, era bem defensável essa bola. Um passinho pro lado, era defensável. Não foi falha, não foi falha, não foi falha, não foi frango, mas era defensável. Ele joga no Flamengo. A bola passou embaixo da perna do cara. Eu acho. Tanto era defensável que se você pegar o Léo Ortiz, ele fica pé no lance. A câmera tá fechada nele, ele fica bravo. Não é com o goleiro, é porque o time errou a saída de bola. Não, porque dava para pegar. Ele também fica bravo por isso, dava para pegar. Então, para mim, era defensável. E a outra coisa, na bola que teve discussão se a bola entrou ou não entrou, eu acho que a decisão de não ter a confirmação, você não dá o gol, porque fica a dúvida mesmo. Mas o mais curioso, a hora que mostrar o lance, prestem atenção. Quem tira aquela bola é o Matheus Pereira. Porque, por incrível que pareça, o Matheus Pereira empurra o Jorginho. E ao empurrar o Jorginho, ele dá o Jorginho... impulso para chegar na bola. Ele dá o impulso pro Jorginho e tirar a bola. Porque o Jorginho não ia naquela bola. É tão engraçado o lance, aí o Matheus Pereira empurra e ele tá lá tropicando, mas pegou uma velocidade e falou, já que eu tô aqui na velocidade, eu vou tentar tirar essa bola. Ela apareceu para eu tirar. É muito engraçado o lance. Se o Matheus Pereira não empurra o Jorginho, ele não vai lá retirar e o gol tinha saído. Fica essa curiosidade, a hora que mostrar o replay, vejam a atuação do Matheus Pereira empurrando e dando um impulso pro Jorginho tirar a bola. Completando o que o Massa vai comentar. Eu só não concluí sobre o Leonardo Jardim. Outros 2 jogadores que nem podiam entrar no Maracanã, que eram vaiados no placar, que toda vez pegavam na bola, são os 2 laterais. Que em tese não sabem marcar. O Royal e o Ayrton Lucas.
Os dois jogaram bem. Todo mundo jogou bem no Flamengo, todo mundo jogou bem. E o Royal vem jogando bem. O Cascal não estava um pouco assim também? Jogou muito lá no Mineirão? É um trabalho de recuperação de jogo. Então é isso aí, rapaziada. Vou deixar o vídeo completo aqui para vocês verem, com créditos da Band Esportes, para vocês irem lá na íntegra e verem tudo. Tamo junto. Isso aqui é Fladan React. Vamos para cima. Isso é Flamengo. Vamos para a final. Tamo junto.